Seja bem-vindo à Casa do Seguro Garantia. Pode entrar. Que bom ter você aqui com a gente. Como você sabe, a gente está fazendo uma imersão no setor de energia elétrica do Brasil. Bem, no primeiro episódio, a gente fez um overview do setor, né, com 2 grandes nomes do mercado. E hoje a gente vai se debruçar sobre as garantias aplicáveis dentro desse setor. E para isso estamos aqui com 2 feras. Estou falando de Brian Palensky, que é coordenador de subscrição de riscos na área de riscos estruturados da Junto Seguros, que tem aproximadamente 8 anos de experiência no mercado e é formado em administração pela Faculdade da Indústria do Sistema FIEP. A gente também está com o craque Ivan Lima, que é superintendente de seguro garantia na Cover, tem aproximadamente nada menos do que 24 anos de experiência no mercado segurador, é formado em administração pela Faculdade Cantareira, tem MBA em gestão financeira pela Universidade São Judas Tadeu e MBA em gestão de negócios em energia elétrica pela FIA. Acho que o panorama geral, então, né, do setor de energia elétrica, né, da geração, acho que a gente falou bastante sobre a possibilidade de geração, né, da geração centralizada, da possibilidade de geração distribuída, da conexão da geração distribuída com com a distribuidora, né, regional. Então, a gente falou sobre a geração, sobre a transmissão, sobre a comercialização, falamos um pouco sobre o Mercado Livre, né, os 2 tipos de consumidor. Agora falando sobre as garantias, né, o mercado de garantias dentro desse setor, né? Se a gente pudesse passar por cada uma desses subsegmentos, destacando quais obrigações são exigidas de garantias, quem exige, então, quem é o segurado, quem precisa apresentar essa garantia, portanto, quem é o tomador. Se a gente falasse agora, por exemplo, da geração. Então, dentro do sistema de geração, quais são as garantias que foram exigidas no passado, as que são exigidas hoje, e falar um pouco sobre esse tema. Depois a gente vai avançando para cada parte, né, para cada subsegmento do setor de energia. Legal. Acho que a gente pode começar, acho que na mesma lógica que a gente começou o episódio, né? Pelo caminho da energia, né? Então, a gente tem a pessoa lá que tem a fazenda, que passa o rio e que acha que dá para colocar a mãozinha lá. Né? Ali já surge uma garantia. Né? A gente tem hoje a garantia de registro. Hoje a garantia de registro ela é exigida pela ANEEL. Então, já respondo uma das perguntas. Ela é uma garantia que ela é apresentada para a ANEEL e ela é exigida só para empreendimentos hídricos. Então, tem a garantia de estudo, que é apresentada no ateliê do estudo de inventário. Então, o interessado em fazer uma usina, ele vai realmente, né, aportar os custos ali para fazer o estudo de viabilidade de construção dessa usina naquele rio. Então, o dono do sítio lá vai ver qual é, né, a vazão de água, qual é a largura, né, do leito do rio, o solo da região, se aguenta o peso da construção de uma usina, se tem, né, alguma espécie, né, de peixe na região que pode ser impactada pela construção da usina, todos os fatores ambientais, técnicos, né, da possibilidade dessa energia ser construída. Essa garantia, né, nessa etapa de estudo de inventário, ela assegura que o estudo seja feito, não que ele vai ser um estudo viável. Né? Então, qual é talvez a preocupação ali quando a gente fala dessa garantia? Quando esse empreendedor ele começa a fazer o estudo, ele começa a ver que vai dar ruim, ele fala, opa, não vou gastar. Eu não vou gastar, sei lá, quantos mil aqui para fazer o estudo, que eu já estou vendo que, olha, tem uma espécie rara de peixe, que vai morrer tudo se eu construir essa usina, e que vai inviabilizar, eu vou abandonar isso daqui, é só um estudo, qual que é o problema? Né? Não fiz nada. Para uma seguradora tem um problema que aqui a gente já teria um sinistro. Né? Então, a empresa, o interessado, ele tem a obrigatoriedade de concluir o estudo, seja ele viável ou inviável. E ele não pode fazer, né, aqui o estudo de qualquer jeito. A ANEEL ela vai avaliar esse estudo. Se a ANEEL entender que o estudo não é satisfatório, ela vai pedir a correção do estudo. E a não correção do estudo também é um ponto que pode resultar em sinistro. Né? Eu não vou me lembrar os prazos de cabeça, se eu não me engano são 30 dias. Né? Então, a partir do momento que a ANEEL ela aponta a necessidade de correção do estudo,
esse empreendedor ele tem 30 dias para corrigir, a partir do momento que dão esses 30 dias, começa a gerar uma cobrança de sinistro na pólice, né? A cada dia ali que ele atrasa esse superrevisado. Já como fosse uma expectativa, né? Exatamente. Então, assim, atrasou um dia, é 1% do valor da pólice. Atrasou 10 dias, né? 10%. E por aí vai, acho que em 90 dias atrás, talvez. Eu não me lembro a tabela de cabeça, mas ele usaria 100% do valor da garantia. São multas pelo não cumprimento da obrigação de apresentar um estudo aderente e tecnicamente completo de acordo com os parâmetros da ANEEL. Exatamente. E aí essa garantia de registro ela também evolui, né? Então, a partir do momento que a empresa ela vai lá e entrega o estudo, que seja um estudo viável, ela não é obrigada a fazer o empreendimento. Ela, assim, é um estudo viável, mas não para ela. Sim. O dono do sítio ali, talvez, que é o eventualmente não era viável. É viável, ok, né? Mas ele fez o estudo, né? Mas assim, às vezes, digamos que é um estudo viável, sabe? Realmente é possível ter uma usina ali. Mas, pro dono do sítio, não vale a pena. Mas existe uma viabilidade técnica de ter essa usina. Ele não é obrigado a construir aquela usina. Se entra no banco de inventários ANEEL, talvez... né, ele TIR, quando comparado a outros possíveis investimentos. Exatamente. Então, esse interessado... Só que ele tem um problema, ele pode ter um problema, né? A hora que ele entra dentro do inventário, ele alguém pode pegar. Pegar o estudo dele para executar. Pegar o estudo dele para executar. E aí é onde a segunda parte da garantia de registro. Mas para executar naquele ponto em que ele... Eu acredito que ele é beneficiado, talvez o dono do sítio, ele é beneficiado pela venda do terreno, né? Porque o terreno ainda é dele. Então, assim, ele fez o estudo, alguém... Mas tem obrigatoriedade de venda do terreno? Tem, porque o que acontece é o seguinte, então vamos lá, lembrando que um rio, ele não tem dono, né? Ele é da União. Sim. Então, se ele é da União, e aí o inventário ele fica lá disponível para qualquer um querer, ir lá fazer o estudo para implementar o projeto. Sim. Então, ele vai, aí vai pedir uma DUP, que é um pedido lá, basicamente ele vai acabar tendo que vender forçadamente, uma área de utilidade pública, um interesse maior. Exato. Ele tem que vender. Ele vai ter que vender. O preço de venda, como é estabelecido? Então, aí... pelo valor considerado dentro do DVT? Então, a princípio, eles tentam, as partes tentam chegar num acordo. Caso não cheguem num acordo, eles vão colocar isso num valor venal, vão depositar em juízo e depois vão discutir. Mas o fato é que, com a DUP, ele vai implantar o projeto. E aí entra a segunda etapa da garantia de registro. Então, digamos que ele ainda tem interesse, né? É viável para ele então dá a garantia para a emissão do despacho lá o DRS, que eu esqueci, que é do sumário executivo. Então, pode ser tanto pela pessoa que fez o estudo de inventário, ou como pode ser por esse terceiro. Pode ser um terceiro. Exato. Aí ele vai lá, ele faz o projeto, faz o estudo de inventário, consegue, o estudo é aprovado pela ANEEL, o sumário executivo, o projeto básico é aprovado pela ANEEL, aí você segue daí para emissão então, do despacho o DRI, que é o de capacidade hídrica lá, e aí tem um prazo ali de 3 anos, que daí é o momento que a própria ANEEL vai buscar também parte das licenças ali para o uso desse rio, e essa garantia ali, ela vai até o final, tá? Mas isso só existe nos empreendimentos hídricos, tá? Não existe garantia de estudo de registro ou de despacho de sumário executivo e tudo mais em empreendimentos eólicos, fotovoltaicos, tá? Isso daí não existe. Então, na primeira, na garantia de registro, a obrigação garantida é a conclusão do estudo e depois a obtenção dos despachos conforme vai evoluindo a garantia. E na segunda fase, se ela decide avançar, ou para quem decide avançar, é a obtenção dos despachos. Exatamente. E aí, na não obtenção, é sinistrada a pólice. Exatamente. Não na não obtenção. Porque essa não obtenção talvez possa acontecer por motivos que não sejam por culpa do interessado. Então, beleza, você foi lá, você pegou, o estudo dizia que era viável, só que a hora que você vai tentar buscar uma licença ambiental, não é... Sim. Você não consegue. Exato. Tem lá o DRDH, que é o despacho de reserva de disponibilidade hídrica, se não me engano,
que é um documento de responsabilidade da própria ANEEL. Então, se a ANEEL não consegue esse documento, poxa, você também não consegue ir para frente. Ali é muito mais uma garantia para assegurar o interesse do empreendedor em fazer o empreendimento. E aqui talvez mais uma conclusão minha, e aí, né, se eu estiver viajando muito aqui, você até me corrija, mas assim, um dos motivos de que eu entendo que esse tipo de garantia é exigido só no mercado, né, em geração hídrica, porque quando você pega, por exemplo, um empreendimento fotovoltaico, você pode ter um empreendimento vizinho do outro. Enquanto você tem ali, né, uma área plana, muito extensa, com vários terrenos, poxa, você tem um gerador 1, gerador 2, gerador 3, um do lado do outro. É área privada, né? É uma área privada. E além do rio, né? Ser um empreendimento impacta na existência de outro. Um empreendimento impacta na existência do outro, e tem o fato que o rio não é de ninguém, né? Ele é da União. Então, assim, você tá talvez se apossando temporariamente, né, de talvez um bem que é da União e não tá fazendo nada. Sim. Né? Então, a União, se ali tem um potencial de gerar recursos, de gerar energia, gerar recursos financeiros, a União tem interesse que isso vá para frente. Né? Então, se você não está fazendo isso para frente, e existe uma viabilidade, a União ela vai querer que esse projeto saia da tua mão, né? E passe para um terceiro, para alguém que coloque isso. A não ser, claro, né, que de alguma forma seja provado que é inviável, que talvez seria a impossibilidade de conseguir licença ambiental, alguma coisa do tipo. Mas se dá a entender que a empresa está só postergando aquilo. Perda de interesse, né? Exatamente. A perda de interesse, né, geraria talvez ali. Talvez é um pouco difícil de comprovar, né, uma regulação de sinistro aqui é meio complicada. Né, claro que teria abertura do processo administrativo e tudo mais, mas é que, né, talvez seria o principal gatilho ali para a ANEEL, né, puxar o freio aqui e tentar acionar uma garantia. Mas nesse caso, né, até fazendo uma analogia nas garantias, né, e pensando no que é o seguro. Né? O seguro, basicamente, né, tem o objetivo de recompor, né, algo, né, de não ter benefício, né, nenhum. E aqui, até para comprovar, né, que é uma discussão muito grande, né, que se tem, qual então, né, qual foi o prejuízo, né, que se deu, né, nessa atividade para que aquele se dê o sinistro, né? Exato. E é isso, né? No final do dia, o que a gente está cobrindo, então, né, em resumo, é uma multa, né, por aquilo que não foi feito ou que foi feito de forma errônea ou até ainda, né, só para inviabilizar um projeto de um terceiro, né, que estava lá e, né, querendo fazer e você, né, por já ter, né, feito o estudo e ficou lá segurando a atividade, né, não deixou o cara entrar e tal, na área. Então isso pode ser também objeto da execução da garantia. Acho que só complementando o ponto aqui, que a gente fala que o prejuízo é novo, quando a gente olha o clausulado das apólices, né, acho que a gente tem que dar um passo atrás daqui e vamos pensar o que é o seguro-garantia. Né? Quando a gente fala, né, uma garantia de fiel cumprimento, uma garantia de execução, o principal objetivo do seguro-garantia é assegurar o sobrecusto, né? Que a gente sempre fala, né? Então, a empresa contratou alguém para fazer uma coisa, não fazer uma coisa, né? Não cumpriu com esse contrato, tem que contratar um terceiro para concluir, tem um sobrecusto para o terceiro que é mais caro, e aí, né, é o principal objeto de indenização do seguro-garantia. Aqui a gente sabe que talvez a ANEEL não vai pagar ninguém para fazer o estudo. Ela não vai atrás dela fazer o projeto executivo. Até se a gente, né, a gente vai chegar lá, mas se a gente for evoluindo aqui já talvez, né, para garantia de construção das usinas, das linhas de transmissão, a ANEEL também ela não vai contratar ninguém, não vai ela lá fazer a usina, porque não é interessante para a ANEEL ter uma usina construída por ela, até porque a ANEEL não trabalha com geração e comercialização de energia, ela trabalha só com a regulação do mercado. Então, as apólices, né, mas pela essência do produto de seguro-garantia, os clausulados eles sempre vão prever a possibilidade de indenização do sobrecusto do projeto, ou talvez o custo para a contratação da energia por um terceiro dessa energia que não foi gerada dentro do prazo que foi estipulado. Mas a gente sabe que na prática muito dificilmente a gente vai talvez se deparar com um cenário de um prejuízo indenizável, né, pela obrigação de não fazer, né, pelo custo de não fazer. O não fazer vai gerar um processo que vai ser aberto pela ANEEL como órgão regulador, né? Ela vai
olhar quais foram as instruções normativas que não foram cumpridas, qual é o prejuízo regulatório que isso gerou e vai aplicar uma multa. Né? No final do dia, se esse inadimplente ele não pagar o valor da multa, é o que vai acabar caindo em cima das apólices. Na prática, né, esses aninhos aí de mercado, a gente já viu algumas aplicações, né, de multa, e aí a aplicação de multa ela pode ser 100%, né, mas ela também pode ser menor, né, de acordo com o que aconteceu. O processo administrativo vai apurar, né, o que de fato ocorreu, se foi, né, simplesmente 100% de uma inadimplência ou de repente foi um atraso. Né. Eu já vi, né, por exemplo, uma garantia que equivale a 5% sobre o valor do investimento ser aplicada uma multa de 1%, e não 5%. E por quê? Em função do atraso. Em função do atraso. Né? Então, há uma verificação se aquele atraso foi derivado de alguma coisa do próprio, né, alguma necessidade do próprio tomador, né? Então, às vezes até um atraso externo, né? Um equipamento que vinha de outro país e, né, atrasou, né, sei lá, aconteceu alguma coisa no outro país e isso impactou, ou não, né, ou simplesmente, né, o gerador largou mão e falou: não tenho dinheiro, deixa explodir, deixa acontecer, que a gente já viu também, né? Muitas vezes. Então, e aí a aplicação de multa é o 100% da garantia, né? Então acaba utilizando 100% da garantia. E já puxando o gancho aí para as garantias, a gente já aproveitando, né, já vai ser, os editais, né, mais recentes, né, eles já foram publicados com um modelo novo, né, de seguro-garantia, né, e esse com base modelo, na 662? Com base na 662, exatamente, e que já trouxe um clausulado exatamente para resolver isso, né. A FENSEG, né, a qual eu já participo lá também, chegou ao consenso, né, de um modelo junto com a ANEEL que ele entendia que estava adequado, né, ao que a ANEEL esperava. E isso foi feito e hoje, então, os editais já prevêem esse modelo. E o modelo atual é um modelo que no objeto traz os prejuízos e multa e também. Uma condição de para multa. Exatamente. Multa. Multa. Ou seja, se independente de discussões sobre prejuízos apurados, a condição de multa ela é adicional. Então, você poderia consumir a importância segurada pela multa. Poderia, sim, exatamente. Os editais de transmissão, ele deixa, inclusive, uma informação bem importante, quem puder olhar depois, é que a multa ela também pode ser aplicada só no final. Então, o processo administrativo ele ocorre. E por que é isso, né? Porque imagine o seguinte: a hora que o empreendedor ele ganha o leilão, ele coloca um cronograma de execução da obra. Então, tem seus marcos contratuais lá previstos. E vamos dizer que um dos, né, sai fora, né, por algum motivo, né, sei lá, como aquele exemplo que eu dei, que, né, atrasou um equipamento, mas a fundação estava pronta, já estava esperando, né, para subir uma torre eólica, por exemplo. Então pode ser que ele atrasou aquele marco, né, por não ter o equipamento, mas por outro lado ele vai conseguir suprir até o final. Então chegou no final, ele entregou a energia, né, gerou energia ainda dentro do prazo regulatório. Nesse sentido, não quero dizer que pode ser, mas pode ser que a ANEEL fale assim: olha, bom, você conseguiu cumprir. Ainda você compensou. Então a multa eventual atraso intermediário. Intermediário, exatamente. Então nesse caso a ANEEL ela pode não aplicar a multa no chegar lá no final, mas ela já deixa o processo administrativo aberto. Já deixa uma expectativa. Uma expectativa, e as seguradoras normalmente, né, são notificadas, né, então tem um registro hoje que a ANEEL, inclusive, também, né, nessa discussão, fez com que todas as seguradoras se registrassem lá, né, e fizessem suas atualizações para que o processo administrativo automaticamente fosse
notificados pela ANEEL. E é automático. É automático. Que é o registro na B3. Ela faz a notificação do descumprimento ela faz a notificação do descumprimento por empreendedor ao mesmo tempo que o segurador. E acho que um outro ponto aqui interessante, né? Até o Igor falou ali que muitas vezes essa operação vai acontecer depois da operação comercial do empreendimento. A apólice, ela obrigatoriamente precisa permanecer vigente enquanto esse processo não termina. Né? Então, entrou em processo comercial, mas está com esse processo administrativo aberto para apurar esse atraso intermediário, né, ou até o final ali. Mas enquanto esse processo administrativo ele não é concluído, a B3, ela, né, como ela faz a gestão das garantias, ela notifica ali o vencimento próximo da garantia, exigindo a manutenção da garantia, senão a B3, senão a B3 ali, ela notifica a ANEEL ou a Câmara de Comercialização, já de mais um descumprimento talvez ali do empreendedor em relação à garantia. Então a gente, né, assim, por mais que o empreendimento entre no prazo, a gente tem as garantias que continuam vigilantes ali por 2 anos, após ali... Enquanto está aguardando a conclusão do processo administrativo. E aí, né, caso a ANEEL entenda que realmente é devida a penalidade, ainda tem, né, a possibilidade da empresa recorrer, e daí pode querer judicializar o processo. E aí a polícia segue, né? E a gente vai acompanhando o processo e a gente, né? É claro que assim, né, quando a gente vê que o empreendimento chegou a entrar em operação comercial, é menos pior, né? Exato. Do ponto de vista da seguradora, porque ele sabe que foi algo pontual que aconteceu. Sim. A gente tem aí, né, empreendimentos que tiveram atrasos aí, por exemplo, durante a pandemia, né, que as obras paralisaram, então, às vezes teve atraso na entrega do equipamento, teve atraso, né, da evolução civil ali da construção dessa usina, mas que era uma empresa, né, talvez experiente no mercado, que conseguiu entregar essa usina em operação, talvez com atraso, né, obviamente ali talvez, né, motivos de força maior, mas que a ANEEL, né, descumpriu o marco aqui, gera essa abertura de processo administrativo. E aí a gente tem, né, fazer essa gestão aí do que está acontecendo, mas claro, né, esse processo administrativo em média pode gerar em torno de quanto tempo depois pela experiência de vocês? Depois da entrega do empreendimento? Varia muito, né? Assim, se o tomador ele recorre, demora mais. Sim. Se ele judicializar, vai demorar mais ainda, né? Sim. Então esses processos eles podem durar desde 1 ano até 3 anos e por aí vai. E se judicializar até 10 anos. Já vimos coisas, né? Mais de 10 anos ainda rodando, né? No processo judicial. Dentro de geração, tem alguma outra obrigação garantida que vocês gostariam de destacar? Principalmente ali a construção da usina. Hoje que a gente tem, acho que só, né, indo um pouco ali, dando um passo atrás aqui de novo, né, então quando a empresa ela começa a construir, ela, né, conclui todo o processo de registro do empreendimento, ela recebe o outorga. Né? Então, né, tinha antes as garantias de fiel cumprimento do Mercado Livre, né? Então as resoluções normativas da ANEEL, a 875 e a 876 de 2020, elas exigiam essas garantias. A 875, empreendimentos hídricos, a 876 ela rege algumas condições ali de empreendimentos fotovoltaicos, eólicos e tudo mais, mas a garantia ela era exigida especificamente para empreendimentos eólicos. Né? E essas garantias elas deixaram de ser exigidas no ano passado. Então hoje as garantias de fiel cumprimento para o Mercado Livre não existem mais. Então hoje a garantia de fiel cumprimento de geração ela vai existir apenas em um leilão de geração que envolva a construção de uma usina. Né? Então, quando a gente fala que, né, recentemente nós temos só leilões de energia existente, é só uma garantia de licitante. Então, a garantia que vai assegurar ali que a empresa que ganhou, ela vai assinar um contrato de venda da energia nas condições que ela acordou com a transmissora ali, né, nesse leilão intermediado pela ANEEL, e só. Né? Não tem uma performance, né, a ser coberta ali pela seguradora. Então, hoje, né, um leilão, uma garantia de fiel cumprimento de construção de usina seriam só aí nos leilões A-4 e -5, que, né, possivelmente aí aconteça no futuro, para assegurar a construção da usina. E ali, né, construiu a usina entrou em operação comercial, passou 6 meses, explodiu a usina, não é responsabilidade coberta pelo seguro. Né?
Então, a nossa obrigação, no seguro de garantia, ela acaba na entrada de operação comercial do empreendimento, a aprovação do empreendimento pela ANEEL e a entrada dessa energia no sistema. Aí depois, então, hoje, onde talvez existe uma demanda maior por essas garantias hoje da ANEEL, são as garantias de transmissão. Acho que já pulando um pouquinho para frente. Acho que só na geração, essa mudança da ANEEL de deixar de exigir a garantia para a energia destinada ao mercado livre de energia, o que você imagina que vai acontecer? É que agora a garantia vai ser exigida pelo ONS. Isso. O ONS passou a exigir essas garantias entre o final do ano passado e o início desse ano. Então, hoje são dois tipos novos de garantia que o ONS exige. Então, tem a garantia do parecer de acesso, que eles chamam de GPA. Então, quando o interessado em fazer um empreendimento, ele aborda o ONS lá falando, tem um interesse aqui nesse empreendimento, com essas características nesse lugar, ele protocola esse interesse no ONS, e o ONS, se estiver de acordo com as condições do empreendimento, ele emite o parecer de acesso que autoriza a empresa a buscar a subestação de conexão para começar a negociar ali as condições para conectar nessa usina. Para a empresa protocolar esse pedido no ONS, hoje ela precisa apresentar junto uma garantia, que é essa garantia do parecer de acesso. Ela é no valor ali de, se não me engano, 3 faturas estimadas do custo de transmissão dessa energia. Essa garantia, as exigências do ONS hoje, ela precisa ter uma vigência de 90 dias, que é o prazo ali que o ONS demora para poder fazer todo o estudo. A partir do momento que o ONS, se o ONS recusar o parecer de acesso, por que motivo, seja porque os documentos são incompatíveis, se realmente não tem uma viabilidade técnica, não tem problema. Então o ONS deu uma garantia e acabou. Se o ONS ele apresenta o parecer de acesso, ele aprova o parecer de acesso, o interessado ele tem 5 dias úteis para desistir de fazer essa ação. Então, você recebeu hoje o parecer de acesso, você tem uma semana para desistir. Se você não desiste, não formaliza uma desistência desse processo, o ONS ele vai entender que você quer fazer esse empreendimento. E aí você tem um prazo ali, acho que de 90 dias para assinar o CUST, que é o contrato de uso do sistema de transmissão, que é assinado com o ONS também. Se você não assina esse contrato, aí teria também um acionamento dessa garantia, porque você mobilizou o ONS teve talvez um curso administrativo para avaliar a viabilidade desse empreendimento e você não vai seguir em frente com isso. Ou até gerou uma expectativa de uma assinatura frustrada. Acho que a reserva ela não chega a acontecer nesse momento, porque aí tem a assinatura do custo depois. E aí, para a assinatura do custo, a gente tem aí, então, a segunda garantia nova que é exigida, que ela é conhecida como a GPC, que é a garantia para a assinatura do custo. Então, no momento que o interessado ele, segue com esse interesse em implantar esse empreendimento, no momento da assinatura do contrato do custo, ele apresenta uma garantia nova, que é uma garantia no valor de 40 vezes. 40. Ela é de 40 vezes o valor do custo de transmissão? Da mensalidade ali, do custo. Da previsibilidade do custo, né? Do custo da transmissão dessa energia. E essa garantia ela ficaria vigente até a emissão do despacho lá de teste da usina, que é o DAPRT, desse documento. Essa garantia, ela em si, ela garante uma multa de 36 vezes o valor do custo do contrato, em caso de rescisão contratual por parte do interessado, do empreendedor, ou caso o ONS decida por ele rescindir esse contrato por algum, caso ele identifique algum descumprimento contratual. E tem outras 4 faturas extras ali que seria ali para garantir algum implemento no pagamento de faturas, caso existam emissões de faturas ali antes de entrar na operação comercial do empreendimento. Infelizmente, hoje essas garantias elas não são... o ONS não trabalha com seguro de garantia, então ele só aceita fiança bancária ainda, Estamos aí no processo, tentando buscar uma forma de colocar o seguro de garantia como uma forma de assegurar, e talvez um potencial muito grande aqui para o mercado, A gente, consultas aí que o mercado recebeu, são garantias aí de um valor bem relevante,
garantias aí que talvez são, e até pelo prazo, né? O prazo de implantação do empreendimento é de 3, 4 anos. Então, né, um valor relevante de garantia por um prazo também que não é prazo curto. Então, gera até uma expectativa de prêmio no mercado muito grande, caso a gente tenha êxito aí. Sim, uma ideia de ordem de grandeza do que seria esperado pelo mercado de seguro-garantia caso o ONS passe a aceitar o seguro-garantia como instrumento garantidor? Um valor de importação segurada em torno de uns entre 40 e 60 milhões aí, dependendo do empreendimento. Do parque como um todo, né? Quando a gente pega, por exemplo, empreendimentos eólicos, né, que tem lá, né, Fazenda 1, 2, 3, né? Então, quando a gente pega o projeto como um todo desse empreendedor, aí daria uns 40 milhões, talvez, né, em várias garantias, porque são várias outorgas, vários preços de acesso, mas, né, cada projeto como um todo aí daria garantias aí, né, de entre 40 e 60 milhões de reais. O grande desafio aqui, a gente veio falando e eu e a Carol, a gente teve um encontro também, né, Carol, falou com um empreendedor, né, que uma das dificuldades que a gente percebeu é que esse empreendedor ele compra projetos de desenvolvedores, né? E esses projetos, né, que a gente está falando que agora não precisa de garantias, né, mas precisa da garantia, quer dizer, não precisa da garantia em favor da ANEEL, mas precisa da garantia em favor do ONS, faz com que sejam garantias mais robustas, né, como o Brian já falou, né, dentro do período depois ali de implantação, né, quase 40 meses ao valor projetado, que alguns projetistas, né, esses desenvolvedores, eles não têm robustez, né, porque só para pensar um pouquinho atrás, esses desenvolvedores normalmente eles desenvolvem os projetos e eles vendem, né, para alguém que vai implantar esse projeto, né? Então tem grandes players que só compram o projeto, né, desses pequenos, porque aí sim precisa de fund, né, são caras robustos, só que eles só compram depois que esse projeto já está redondo. Porque ele não quer perder tempo, né, com a viabilização dos projetos. Exatamente. Então até a gente vê aí, né, projetos de eólicos aí, que tem medição, né, do vento daquela região ali por 5, 10 anos às vezes. Então imagina, né, às vezes um grande operador, um grande gerador tem que ficar 10 anos esperando para ver, né, a viabilidade né, do vento na região, ou até a viabilidade solar, de quanto tem de incidência solar naquela região. Ele não quer esperar. Ele tem pressa. Ele quer comprar, desenvolver, né? Exatamente. Ele quer botar, ele quer tirar o dinheiro do bolso e daqui 5 anos está tirando, né, caixa para ele, porque ele quer o quanto antes pagar o investimento que ele fez e rentabilizar isso daqui. Né? Então ele não pode esperar todo esse tempo. E aí, né? Então existe um mercado para quem busca estudar a viabilidade desses projetos e buscar a outorga para desenvolvimento dos projetos, e a partir desse momento isso passar para outra mão de quem tem o funding para de fato executar o projeto que foi estudado e viabilizado. Aqui, né, geram muitas preocupações, né, na ótica da seguradora, que ela vai garantir talvez um desenvolvedor do projeto. Né? Por que a gente olha, por exemplo, a outorga, ela geralmente já é emitida o nome do empreendimento, não é o nome de quem foi atrás de emitir a outorga. Sim. Então, a minha garantia, ela fica presa naquele empreendimento, independente do que vai acontecer no futuro. Sim. Então, eu tenho 2 cenários aqui que pode acontecer. 3 cenários, acho que até, né? Tem o cenário dele conseguir, em um prazo muito rápido, vender esse empreendimento e vender para um grande player do mercado, que é ótimo, né? Às vezes ali a gente acaba precificando mais alto aquela garantia, sabendo, né, que você está do desenvolvedor, tem custo mais elevado, aí ele joga essa garantia, né, ele vende essa SPE para um gerador, um grande player do mercado. Eu tenho talvez uma apólice ali que eu precifiquei muito bem e eu tenho agora um risco muito baixo se tratando de quem está, né, tocando esse empreendimento. Sim. Eu tenho um cenário que dele vender esse empreendimento para alguém não muito interessante, né? Então talvez
uma piora da minha situação de risco aqui nessa garantia, de vender esse empreendimento para alguém que talvez não tenha expertise no mercado, talvez não tenha uma robustez financeira necessária, e que tem grandes chances aí de abandonar esse projeto no meio do caminho, que é uma das coisas que podem, né, resultar aqui no sinistro, né, na pólice. E tem o terceiro cenário, que é ele não conseguir vender esse empreendimento, né? Então ele fica lá com esse empreendimento pendurado, é o que normalmente ele não vai conseguir implantar. Exatamente. Então, como que você analisa isso sobre aspectos de subscrição de risco? Como que você consegue, na subscrição, ter essa bola de cristal? A gente, às vezes, não gosta muito de fazer garantias pro desenvolvedor. Né? Em função dessa incerteza. Exatamente. Né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. E, assim, quanto mais tem... Ele não consegue nem me prometer quanto que ele vai vender esse empreendimento. Né? Ele não pode chegar para mim... Mas você consegue avaliar, por exemplo, o track records desse desenvolvedor? Porque como é o mercado, ele já fez isso no passado. A gente até pode, mas assim, o que chama... Ele às vezes tem uma carteira muito grande de empreendimento. Né? Eu analisei, por exemplo, recentemente uma empresa e tinha empreendimentos que ele vendeu e que devolveram para ele. Então assim, ele vendeu e quem comprou desistiu. Isso acontece bastante. Né? E assim... Por quê? Né? Então, assim, então, se eu às vezes, né, digamos, o tomador ele me dá um comprometimento de que, ó, eu já estou negociando a venda desse empreendimento com a empresa X. Eu estou quase fechando a venda desse empreendimento. Daqui 6 meses eu vou vender o empreendimento. Beleza, eu acredito nessa empresa. Aí passa um período, ele não vende. Ou pior, né, ele vende e esse daí que foi devolvido. E como que eu fico? A gente não tem hoje como prever o que vai acontecer com esses empreendimentos. E aí, eu acho que é o grande X da questão, né? O que vai acontecer com as empresas? Até que ponto talvez elas vão evoluir e parar, né? Com esse fundamento do projeto e esperar alguém comprar. Porque hoje está seguindo de uma forma meio paralela. Então, o interessado em fazer um empreendimento, ele não precisa ter o parecer de acesso para fazer outorga, e não precisa da outorga para fazer o parecer de acesso. Isso é uma das mudanças recentes. O processo ele pode seguir de uma forma paralela. Então, assim, a outorga, o interessado ele até pode conseguir a outorga, ele pode tentar viabilizar a licença ambiental, ele pode tentar viabilizar tudo, mas o parecer de acesso vai ficar ali parado, né? Porque a partir do momento do parecer de acesso, ele tem que desembolsar um valor relevante para conseguir uma garantia. Então, ele vai ter uma dificuldade no mercado aí de conseguir garantias, porque as seguradoras têm um pouco de medo do que vai acontecer lá na frente. E daí isso gera uma segunda preocupação. Beleza, tem um empreendimento ali, com licença ambiental, habilidade técnica, né, de construir, de solo, de condições do rio, se for uma usina hidrelétrica. Aí vento, né, o interesse o que for dali. E a empresa interessada, ela vai lá, compra esse empreendimento. Aí ela vai no ANS buscar o parecer de acesso, né, porque aí ela vai ter que dar o dinheiro. Teve uma empresa que a seguradora tem interesse em apoiar, aí o ANS recusa o parecer de acesso, porque não tem subestação com capacidade nas redondezas, linha de transmissão está sobrecarregada, ou tem que esperar uma linha de transmissão que ainda vai ser leiloada e que vai demorar mais 5, 6 anos para entrar em operação comercial. Então, acho que mesmo no cenário desse, a seguradora pode enfrentar surpresas ali em exposição ao risco, né? Acho que esse talvez o que a gente vai ver no futuro, né? Como que esses desenvolvedores eles vão se comportar no futuro, talvez, né, como que vai funcionar a negociação da venda desses empreendimentos no futuro, e, né, como que a seguradora, assim, o que isso vai gerar de demanda para as seguradoras. Hoje não gera demanda nenhuma, porque hoje o ANS não aceita essas garantias. A partir do momento que isso começar a gerar demandas, talvez vai exigir um grande dever de casa aqui, que a gente vai ter que sentar e entender até que ponto a gente está disposto a se expor, né? Até que tipo de comprometimento talvez eu tenha de um desenvolvedor de que ele está vendendo esse projeto. Talvez o track record de projetos vendidos e tudo mais. Mas nesse cenário que ele obteve a outorga e depois ele foi buscar o parecer de acesso junto ao ONS e precisava do desenvolvimento de uma linha de transmissão para conexão e etc.
nesse cenário, quando que se configuraria o sinistro? Porque aí você teria que esperar, porque daqui a 5 anos vai ter a disponibilidade de uma linha de transmissão para poder fazer a conexão. Deixa eu só um pontinho aqui, que houve também uma mudança, e aí eu vou só recapitular um pouco também, porque então, há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente, 2 anos, 1 ano e pouco, né, eu acho, a gente teve cancelamento de várias apólices, né? E por que disso, né? Existia um processo bastante moroso dentro da ANEEL, então vários desenvolvedores faziam exatamente isso que a gente está falando. Então eles iam lá, pediam outorga e ficavam lá tentando vender projeto, e a fila cada vez mais crescendo da ANEEL, né? Mas a ANEEL ela mudou o processo, então, e aí quando ela mudou esse processo, ela devolveu todas essas garantias, né, para o mercado, falou, pode cancelar tudo e a gente vai recomeçar. E aí eles simplificaram, né? Então alguns passos que se faziam dentro da aprovação do projeto que dependia da ANEEL, hoje já não depende mais. Então, eu vou mudar 1 megawatt aqui, não precisa mais. Vou mudar a pá eólica, vai sair daqui de 10 metros, vai para 20 metros, não precisa mais. Então tem o DRE, que é um documento, né, que é emitido, né, que é como se fosse um provisório, né, um projeto provisório. Então, o empreendedor ele pode ficar né, fazendo esses movimentos, e aí a hora que ele chegar no conceito e falar, agora está tudo certo, ele tem que apresentar junto com o processo de outorga o contrato de transmissão juntos. Então, são processos paralelos, mas e aí, ultimamente, a ANEEL não está aprovando mais as outorgas sem ter o parecer de acesso. Então, e o que acontecia antes, né? Acho que um dos motivos, antes a ANEEL saía aprovando as outorgas e o empreendimento continua se conectar. Exato. A gente teve um ano muito recente, né, de 2 meses atrás, provavelmente, que foi a medida provisória 1212, agora de 2024, que está estendendo o benefício de desconto na TUST para empreendimentos que conseguiram uma outorga lá em 2022, né, e até hoje esse empreendimento não andou, e está dando aí a chance desses empreendimentos, né, postergarem esse benefício aí, dando uma chance deles atrasarem 3 anos a mais esse prazo de implantação do empreendimento, mantendo desconto. E durante a análise de vários projetos que, né, nós recebemos, o que a gente perguntava? A gente olhava e falava, poxa, mas você conseguiu uma outorga faz 3 anos. E não tem nada, não tem, só mato no lugar, né? Assim, por quê? Né? É falta de dinheiro, é falta de não ter licença, é o cara que está lá há 3 anos tentando vender empreendimento e não consegue, né? E o que chama atenção, e acho que é um ponto que nunca, acho que né, nas garantias anteriores, era algo que a gente nunca chegou a olhar com cuidado, foi o parecer de acesso, né? Então tinha muitas empresas que falavam, eu não comecei a construir a usina ainda porque eu não tenho parecer de acesso. Ou eu tive um parecer de acesso com restrição, que fala que eu só vou poder, eu até posso implantar a usina, mas até 2029... Quando terá uma linha de transmissão ali, né? Ele só pode, né, ter um escoamento de 30% do que ele vai gerar. E aí não é interessante para o empreendedor, né? Você não vai querer investir ali 50, 60 milhões para construir uma usina para vender uma fração daquilo. Então, isso tem, né, alguns PPAs, que são esses contratos de energia de longo prazo, que é o que talvez, de certo, indiretamente financia esses empreendimentos. Às vezes a usina não pode, ela é capaz de nem cumprir esses PPAs, às vezes com a restrição que nesses pareceres de acesso, né? Então, o que eles vão querer fazer? Joga a usina lá para frente, né? Olha qual é o planejamento da EPE, do ANS, da ANEEL ali de novas linhas de transmissão e tenta coordenar o empreendimento com essa linha de transmissão, né? Então, tem empreendimentos que eles falam, não, eu tenho uma linha que é a linha de nome X, que foi tal empresa que ganhou o leilão, essa linha vai entrar em produção comercial em junho de 2029. E aí eles falam que eles vão tentar sincronizar a implantação do empreendimento da usina para a usina, né? A linha de transmissão vai ficar pronta em junho de 2029, eu vou terminar o meu empreendimento em agosto, né? Que eu termino o meu empreendimento, conecto, e é claro, né? Reza para não dar nenhum problema na construção dessa linha de transmissão, porque se você acaba construindo antes, você
tem uma usina lá pronta que é um peso morto, né? Então você não consegue escoar essa energia gerada. Então, é algo aqui, talvez, que não era algo levantado pela ANEEL, talvez a gente nem sabe, né, se a ANEEL ela saía dando parecer, outorga esse tempo de acesso, e isso criava uma fila muito grande de empreendimento ali, gerava expectativa de energia do sistema, gerava reserva de capacidade nas linhas de subestação que já existiam. Subsequente, né? Exatamente, então às vezes você tinha uma subestação para se conectar, só que você não tinha uma linha de transmissão subsequente lá para você se conectar. Então você reservava aquela capacidade na subestação, a subestação talvez não podia chegar no potencial máximo de transformação dela, mas por causa de um outro empreendimento que não estava pronto, né? Então essas são talvez formas hoje do mercado para trazer eficiência, que a gente falou dos problemas que a Isa falou antes. Porque hoje um dos problemas do setor é a falta de eficiência. Então acho que são formas aqui hoje de novos processos, nova forma de pensar e trazer mais eficiência para o mercado, né? Porque no final do dia quem paga toda essa ineficiência é a gente. Uhum. E aí, Carol, pensando no cenário, né, que existem projetos ainda existem projetos, né, para ser colocado de pé, e do nosso lado, né, a gente vai precisar entender como a gente pode trazer esses tomadores, né, para o nosso lado, e também para que eles entendam que a gente precisa também de uma solidez financeira, né, porque no final do dia é um dos braços, né, do seguro garantia, né, ter a solidez financeira, um dos principais, inclusive, para que a gente tenha a certeza de que naquele determinado ponto, mesmo que ele não consiga vender, a gente tenha aonde recorrer, né? Então isso é importante, que esses desenvolvedores talvez busquem alternativas com os empreendedores, né? Que eles casem antes, né? Eu acho que eles vão talvez ter que casar um pouco antes. Antes eles nadavam sozinhos. Quem sabe? De repente, assinatura de uma promessa, né? Exato. Que tenha uma condicionante de êxito, mas para consolidação do acordo, mas que existe pelo menos uma promessa para... Vai ter que ter alguma coisa. E eu já vi, por exemplo, realmente o Brian colocou dos projetos que entravam com um empreendedor, daqui a pouco ele vendia, né, e voltava para ele. Então eu já vi casos que não houve a venda, mas o empreendedor, por outro lado, falou: o desenvolvedor faz o seguinte, nesse momento eu vou te dar a mão, então eu vou te dar vou à seguradora junto com você, vou levar você lá, então a gente vai junto, né? Vou te dar a minha capacidade, ainda que não seja do mesmo. Aí, claro, cada seguradora vai pensar de uma forma, buscar seu contra-garantia, colaterais, etc. Mas é uma alternativa que se tem, né, de buscar que aquele empreendedor, né, que ainda que não seja do mesmo grupo econômico, tenha uma solidez financeira também, né, junto com o desenvolvedor. Então, minha visão é que sozinho, 2 vão perder, mas juntos, talvez 2 ganhem. Né? Então, eu acho que a minha visão para o mercado, ele vai um pouco disso, porque sem essa perna financeira, né, o seguro garantia ele não vai se ficar de pé, né? É o mais importante. Talvez essa perna financeira que vai dar para a gente a certeza que, né, isso daí vai para frente. Né? Sim. Eu acho que, né, no final a gente tem 2 possibilidades, né? O empreendimento vai para frente, e ok, o empreendimento não vai para frente. E aí como que a gente, né? O prejuízo é nosso, né? Exato. Então, acho que é isso, né? Acho que a ANEEL está fazendo muitas alterações, né? A gente está vendo o ANS aí assumindo a responsabilidade, né, de gestão, aí, talvez de garantias e tudo mais, que não era uma responsabilidade que o ANS tinha antes. Claro, trazer talvez, né, mais eficiência no processo. Então, né, Os serviços do ANS também ficam no B3? Não, esse fica direto, eles colocam, salvo engano, eles têm um banco custodiante, tá? Não sei qual que é o banco, mas eles têm um custodiante lá. Então, falando das garantias nessa fase de geração, garantia de registro, as garantias para o ONS. Tem o BID do leilão. O BID do leilão. E o fiel cumprimento nos leilões de energia nova.
Porque é o cumprimento dos leilões de energia nova quando está condicionado à construção da usina na venda de energia futura. Ainda, aí é só mais uma pinceladinha que, além de tudo, né, se você for ver, qualquer outro seguro garantia mais comum também vai ser aplicado dentro da premissa do desenvolvimento dos projetos, né? O executante consultor, né, que é bem comum que se dá, né, em função da construção mesmo da usina, né, o fornecedor, né, seja o fornecedor de uma turbina, qualquer outro equipamento, adiantamento de pagamento, né, então também... Isso você já está num layer abaixo. Layer abaixo. Então, você vai começar a subcontratar. Você vai ter toda a cadeia, né? Toda a cadeia que já começa por segurado privado. Processo privado, exatamente. Aí já começa a ramificar, né? Então, eu só queria dizer que, além, né, dessas garantias mais regulatórias, né, a gente tem toda a cadeia que aí nós aqui temos que fomentar isso porque precisamos delas, né? Muito bem, então nesse episódio a gente falou sobre as garantias aplicáveis no setor de energia elétrica, focado na geração de energia. E no próximo episódio a gente vai falar sobre as garantias aplicáveis à transmissão, distribuição e comercialização de energia. Fica com a gente, até a próxima!